resultado de exame, o médico marcado, enfim. O que você puder apresentar ao Senhor como exercício da sua fé. Eu te convido a você apresentar ao Senhor: pastor, eu estou desempregado, ou meu filho ou filha, ou parente familiar está desempregado, desempregada. Se você puder, pegue essa carteira de trabalho. Vamos estar intercedendo ao Deus da glória, pedindo ao mesmo que venha abrir esta porta de emprego. Jesus foi quem disse que tudo é possível para aquele que crê. Para de limitar o seu milagre ou pensar que não vai acontecer, que não está no alcance do Senhor. Se Jesus ele disse que tudo é possível, obrigado, irmã Eliane, Deus abençoe sua vida. É porque tudo é possível. Então vamos provocar o nosso milagre através da adoração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos estar provocando o nosso milagre na adoração. Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, Pai querido, Pai amado, neste momento, desde já, Senhor da glória, eu elevo a Ti a minha voz em oração nesta grande corrente de oração por milagre, ao unir a minha fé com a fé do meu irmão, ao unir a minha fé com a fé da minha irmã, nós apresentamos a Ti, Deus amado, um sacrifício de adoração nesta grande corrente de oração por milagre. Independente, Senhor amado, de qual seja o milagre que o meu irmão precisam, almejam, anseiam receber do Senhor, independente de qual seja a bênção, Senhor da glória, eu venho pedir ao Senhor. Deus vai contemplando cada pensamento, cada coração neste momento. Vai de encontro, Senhor, a cada vida, Senhor da glória. Vai de encontro a cada adoradora que participam neste momento desta grande corrente de oração. Só o Senhor, Deus amado, sabe o que esse homem precisa. Só o Senhor sabe o que esta mulher precisa na sua vida em forma de milagre. E porque eu creio no poder da oração, porque a Bíblia vai nos ensinar, de Gênesis a Apocalipse, que os antigos, quando chamaram a atenção do Senhor através da oração, vivenciaram o favor do Senhor em forma de milagre. E quando eu indago-me a dizer sobre o favor do Senhor, é porque nós sabemos que o significado da palavra bênção é favor imerecido. Bem sabemos que não somos merecedores, pois a própria palavra bênção significa favor imerecido. Porém sabemos que ainda que não sejamos merecedores do favor do Senhor para conosco, a sua misericórdia, Deus, Criador dos céus e da terra, tem alcançado vidas, e por isso temos nos regozijados com os feitos do Senhor, quando vidas voltam aqui e testificam os feitos do Senhor em forma de milagre. E a Bíblia não indaga a dizer que o Senhor começara uma boa, uma excelente obra e deixa pela metade, mas a sua palavra vai dizer, Deus da glória, aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade. Ele é fiel para dar continuidade. O Senhor começou uma grande obra, alcançando vidas com feitos sobrenaturais. E eu creio que o Senhor há de dar continuidade a esta obra, porque Tu és o mesmo de ontem. Assim como o Senhor indaga a dizer em Suas palavras, eu sou o mesmo ontem, hoje, e serei o mesmo eternamente. O Senhor é o mesmo Deus, a mesma glória, o mesmo poder. Tu és soberano, Pai amado. Por isso, ao iniciar esta grande campanha de oração por milagre, eu venho pedir ao Senhor que, na pessoa do Seu Espírito, o Senhor venha fazer se cumprir o desejo do coração deste homem. O Senhor venha fazer se cumprir o desejo do coração desta mulher, independente de qual seja o milagre que a mesma anseia, almeja receber do Senhor. Independente de qual seja o milagre que o mesmo almeja, anseia receber do Senhor, eu peço a Ti, Deus, Criador dos céus e da terra, opera o milagre na vida desta mulher, opera o milagre na vida deste homem, alcança-o, alcance-a com alcance de milagre, Deus da glória. Ah, Senhor da glória, lembro-me das palavras do Teu servo Paulo, apóstolo de Cristo, quando mesmo narrava os seus feitos, a dizer assim, Paulo dizia assim, eu sei quem eu tenho depositado a minha fé e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos em oração. Paulo mostrava a confiança que ele tinha no Senhor, dizendo, Senhor, eu sei que Tu tens poder para fazer até além do que o que nós pedimos a Ti, Deus da glória, em oração. Tu tens o poder de alcançar a este com feitos sobrenaturais. Tu tens o poder, Deus amado, de alcançar a esta com os feitos sobrenaturais da glória.
Alamaia Candarábia. Por isso eu venho pedir a Ti, Deus amado, vai contemplando a cada petição, alcançando, Senhor da glória, a cada vida, a cada adoradora que une a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração. Deus de milagre, Deus de resposta, Deus de maravilha. Deus, vou Te apresentando, Pai, nesta corrente de oração, a cada causa, a cada vida, a cada adorador. Receba a sua narina como um cheiro suave, Pai, a cada adoração. Vai contemplando a cada petição, Senhor da glória. Ainda que a princípio alguns olhares estão apenas elevados em direção a esta campanha de oração, mas eu creio que já tem corações e mentes elevados e inclinados a quem merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ainda que alguns olhares estão perdidos apenas para o aparelho de celular, Senhor da glória, mas corações e mentes estão oferecendo adoração a quem merece, a quem é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração, porque a princípio Davi também estava desta maneira. No livro de Salmo, capítulo de número 121, a princípio Davi também olhava para o monte. Davi não olhava para Deus, Davi olhava para o monte, mas Davi indagava nessas palavras a dizer, o salmista: elevo meus olhos para o monte, de onde me veio o socorro? Davi, ele perdia os seus olhares naquele monte à procura de socorro, mas eu creio que houve um avivamento espiritual sobrenatural na vida de Davi, de maneira que o mesmo salmista, e nas mesmas palavras ele dizia, o meu socorro vem do Senhor, é Deus Criador dos céus e da terra. Ainda que nós estejamos nessa campanha de oração, Pai, nesta plataforma, todavia, em todo e sobre todo o tempo, nós temos consciência de que não é live quem socorre, não é o pastor que está orando quem socorre, é o Deus Criador dos céus e da terra quem socorre. Assim como Davi indagou a dizer, o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Nós sabemos que o nosso socorro está em Ti, Senhor. Estamos reunidos aqui, Senhor, nesta corrente de oração online, mas todavia, em todo e sobre todo o tempo, nós temos a consciência de que o nosso socorro está em Ti. Por isso estamos apenas adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, nesta grande corrente de oração. Por isso eu quero pedir a Ti, Deus Criador dos céus e da terra, em o nome do Senhor Jesus, Senhor da glória, em o nome do Senhor, começa a contemplar a cada petição, em o nome do Senhor, Deus da glória. Por isso começa a alcançar a cada causa, a cada vida, a cada adoração. Deus de milagre, Deus de resposta, em o nome do Senhor, estamos Te adorando porque, Senhor, Tu és digno de adoração. Estamos Te adorando, Senhor amado, porque Tu és digno de louvor, Senhor amado. Alabacai de calachuri andaraia. A Ti pertence toda adoração, a Ti pertence todo louvor, a Ti pertence a glória, Senhor amado. Alabante calabraia chegue andaraia. Deus vai contemplando cada petição neste momento, vai alcançando, Deus amado, a cada vida, Senhor, neste momento de corrente de oração. Deus Criador dos céus e da terra, Deus de milagre, Deus de maravilha, autor de nossa fé. Oriande calabraia candaraia. Deus amado, entra com providência, Senhor, ainda que nossos olhares estão elevados, Pai, a esta corrente de oração. Todavia, em todo e sobre todo o tempo, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem transforma, é o Senhor que restaura o que se perdeu. Vai de encontro, Senhor da glória, vai de encontro à causa desta mulher, vai de encontro à causa deste homem, vai de encontro à petição desta mulher, vai de encontro à petição deste homem. Rabaia canta, rabia candaraia, uriande caia canta, rabia shuri andaraia. Deus Criador dos céus e da terra, já podemos contemplar a Tua presença neste lugar. Já rabando que mande calashuri andaraia. Deus de milagre, Deus de maravilha, receba a sua narina como cheiro suave, esta grande corrente de oração por milagre. Contempla, Pai, a petição desta mulher com o milagre que ela veio buscar no Senhor aqui. Contempla, Deus Criador dos céus e da terra, a petição deste homem no milagre, em que o mesmo veio buscar o Senhor aqui, em o nome do Senhor dos exércitos. Deus de resposta, Deus de sinais, Deus de maravilha. Deus, porque nós estamos nesta grande corrente de oração por milagre, porque nós cremos que nós temos nos altos céus um Deus todo-poderoso, capaz de nos alcançar com milagre sobrenatural da glória. Só o Senhor é Deus de milagre.
Ramante que anda, Rabiachuri andaraia. Só o Senhor é Deus de maravilha, só o Senhor é Deus de glória, Pai. Arrabande calachuri andaraia. Deus vai contemplando cada petição. Eu não sei, Senhor da glória, qual o milagre que esse homem veio buscar no Senhor. Eu não sei qual o milagre que essa mulher veio buscar em Ti, mas Paulo indagava a dizer: eu sei quem tenho depositado a minha fé e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele. Em oração, Paulo dizia que o Senhor tens o poder de nos alcançar não apenas com as causas que nós apresentamos a Ti nesta corrente de oração por milagre, mas Tu és Deus de nos alcançar com feitos e milagres sobrenaturais da glória, tamanhos e maiores do que o que nós pedimos. Oh, Rablande, Calabraia, Chegue, Andaraia. Olha aí, Senhor, a vitória que essa mulher precisa. Deus, eu creio que vidas vão voltar aqui ainda e testificarão, Pai, os feitos do Senhor em forma de milagre. Vai tocando na história desta mulher com o milagre que ela precisa no Senhor. Vai tocando na história deste homem, Deus amado, com o milagre que eu oriande, cando, rebiandaraia. O milagre que ele veio buscar em Ti, Deus da glória, em o nome do Senhor dos exércitos. Vai tocando, Senhor amado, toca com toque de milagre. Eu não sei qual o milagre que essa mulher veio buscar do Senhor, mas eu creio que ela vai sair daqui com o milagre dela, porque o Deus Todo-Poderoso está presente na pessoa do Espírito Santo. Eu não sei qual o milagre que esse homem veio aqui buscar no Deus Criador dos céus e da terra, mas eu creio na sacrossanta presença do Senhor. Senhor, Espírito Santo do Deus da glória, vai contemplando a cada petição neste momento, independente da maneira em que esse adorador ou esta adoradora esteja agora, talvez no exercício da fé da mesma, no exercício da fé do mesmo, Pai amado. Ainda tem aqueles e aquelas que indagam a dizer: eu não sei como orar, eu não sei como adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Mas a Bíblia vai dizer que nenhum de nós sabemos como orar. A Bíblia diz que nenhum de nós sabemos como orar. É o Espírito Santo do Deus da glória quem pega as nossas orações, leva-as ao Rei da glória e as apresenta ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Por isso eu peço humilde e gentilmente ao Espírito Santo do Senhor, que está presente, não permita que a petição desta mulher, ou a minha petição, ou a deste homem, limita-se apenas ao teto deste lar ou de cada lar representado. Mas eu peço ao Senhor Espírito Santo, leva a esta petição, leva ao trono da glória, ao Rei de toda a glória. Leva ao Senhor a causa desta mulher, leva ao Senhor a causa deste homem, independente de como a mesma esteja exercitando a fé. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com a foto na mão e pedindo ao Deus da glória pela pessoa da foto nesta campanha de oração por milagre. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com um copo com água, crendo que assim como no princípio de tudo, quando o Espírito Santo do Senhor se movia sobre a face das águas, o Espírito Santo do Senhor é de consagrar esta água e este ou esta tomar e ser curada das suas dores e enfermidades. Talvez eu esteja orando por pessoas que estão com a carteira de trabalho e aí precisa que o Senhor venha abrir uma porta de emprego para ele ou para ela. Deus amado, e talvez eu esteja com a carteira de trabalho em suas mãos neste momento. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão, talvez, com resultado médico, o exame marcado. Senhor da glória, crendo que o Senhor pode curar, com cartela de remédios em suas mãos, a indagar: Senhor, permita-me a libertação do uso dos remédios, pois dentro da minha casa é remédio para tudo que eu vou fazer. Senhor, eu não sei de qual maneira esse adorador está no exercício da fé dele, a unir com a nossa. Senhor, eu não sei de qual maneira essa adoradora está no exercício da fé dela, a unir com a nossa. Mas assim como Paulo, apóstolo de Cristo, indagava a dizer: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele em oração. Eu creio que o Senhor vai surpreender esta mulher com um milagre maior do que o que ela veio aqui buscar do Senhor nesta campanha de oração por milagre. Eu creio que o Senhor vai surpreender a este homem com milagres maiores do que os milagres em que ele veio, almeja a ser alcançada por Ti, Senhor amado, nesta grande corrente de oração por milagre, independente da maneira em que esse adorador ou adoradora e de como a mesma esteja no exercício da fé dele ou dela com a nossa, unindo a fé das mesmas, nesta grande corrente de oração. Lembro-me quando Davi indagava a dizer: Senhor, Tu me sonda, e eu creio que o salmista referia-se ao Espírito Santo do Deus da glória, e Davi dizia:
Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabes do meu sentar, o levantar. Deus, muitas das vezes as palavras não me chegam nem em minha boca, mas tu, Senhor da glória, tu conheces o desejo do meu coração, o que eu estou a receber, o que eu mesmo receber do Senhor, bem antes que eu converta em palavra. Davi dizia que quando nós adoramos ao Deus, Criador dos céus e da terra, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Deus da glória. O mesmo tomará conhecimento de nossas petições. Ah, Espírito Santo do Senhor, tu sabe o que ferve no coração desta mulher, e que a mesma precisa vivenciar em forma de milagre na vida dela pelo Senhor. E a Bíblia vai dizer em Provérbios que o nosso Deus, a segundo a sua misericórdia, ele faz se cumprir o desejo do nosso coração. Olha aí, alabacaia candaraia, ramande calamande calachuriandaraia. Olha o que está fervendo no coração desta mulher e precisa ser alcançada pelo Senhor em forma de milagre, Deus da glória. Olha o que ferve no coração deste homem que faz conosco esta grande campanha de oração por milagre. Oh, decanda rabia candaramanda e candaraia. Deus, entra com o milagre que essa pessoa veio buscar nesta corrente de oração por milagre. Entra com o milagre, Senhor da glória. Aquele que busca no Senhor não busca em vão, mas recebe. Aquela que busca no Senhor não busca em vão, mas volta com o que veio buscar em ti, Deus da glória. Foi o seu Filho amado Jesus que nos orientou a respeito do poder de resposta que tem uma busca no Senhor. Quando no Evangelho de Mateus Jesus dizia que aquele que busca acha, aquele que pede recebe. Jesus, ele dizia: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achá-lo-ei, porque o que pede recebe, o que busca acha. Ramandecando rebiandaraia. Olha aí, Senhor, o que esta mulher veio buscar em forma de milagre na vida dela, nesta corrente de oração por milagre. Conceda o desejo do coração dela, Deus da glória. Olha o que este homem de que anda rabacandaraia, olha o que o mesmo veio buscar, Senhor amado, em forma de decalabraia churiandaraia. Começa, Pai amado, fazer se cumprir o desejo do coração deste ou desta. Lembro-me da palavra do Deus da glória, lá no livro do profeta Isaías, um dos profetas maiores, Isaías capítulo de número 59, no seu verso 1, quando diz assim a palavra do Senhor: eis que o ouvido do Senhor não está agravado, para que ele não possa nos ouvir, e nem os seus braços encolhidos, para que ele não possa nos alcançar, mas as nossas atitudes, elas tornam dissensões, ou seja, distância entre nós e o nosso milagre. E se a nossa atitude, ela nos distancia do nosso milagre, eu creio que a atitude de orar, eu creio que a atitude de adorar o Senhor está acrescentando, está aproximando vidas do seu milagre. Portanto, eu creio, Deus Criador dos céus e da terra, que homens e mulheres sairão daqui com o milagre do Senhor. O milagre do Senhor na vida dele, o milagre do Senhor na vida dela, Deus amado. Alabacanta rabia shuri andaraia. Porque se Isaías 59 diz que as nossas atitudes, e certamente atitudes errôneas, elas nos afastam do nosso milagre, certamente que a atitude de adorar o Senhor, como nós estamos tendo aqui nesta corrente de oração por milagre, elas vão de nos aproximar do nosso Deus e do nosso milagre. Ah, Senhor da glória. Lembro-me do profeta chorão, o profeta lamentador, conhecido como Jeremias. Em Jeremias capítulo de número 33, no seu verso de número 3, o Senhor deu uma sacudida celestial no profeta Jeremias, dizendo para ele: Jeremias, clama-me e responder-te-ei, Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu nem sabes, Jeremias. O Senhor falou para o profeta Jeremias: me adora, e você vai ver a novidade que eu tenho para você, Jeremias. Clama-me, Jeremias, e responder-te-ei, e anunciarei novidade. É o Senhor falando para a sua igreja que aquele que clama verá a novidade da glória, e a novidade da glória será o testemunho que essa mulher dará
dos feitos do Senhor na vida da mesma. A novidade da glória será o testemunho que esse homem testificará, Deus amado, dos feitos do Senhor na vida do mesmo, Deus amado. Por isso eu te peço, Deus amado, começa a contemplar a cada petição, a cada adorador, a cada adoradora. Tem pessoas aqui, Deus amado, que está se esfriando no egoísmo, no anseio para com o seu milagre. Tem pessoas aqui começando a apagar no seu coração o desejo de vivenciar esse milagre, talvez por causa do tempo que o mesmo espera este milagre, talvez por causa do tempo que a mesma espera vivenciar este milagre. Eu não sei o porquê, a chama dentro do coração deste homem e desta mulher está se apagando, e a expectativa de vivenciar esse milagre no Senhor está se apagando, Deus amado. Tem pessoas que estão aqui talvez como último suspiro, dizendo: eu vou tentar esse milagre pela última vez, se não acontecer, se eu não ver um sinal, eu vou abrir mão. Mas assim como Deus, Criador dos céus e da terra, na pessoa do Espírito Santo, Ele já viu você aí, você que falou essas palavras: eu vou tentar pela última vez, alabaia, canto, rebi, andaraia. Se eu não ver nenhum sinal, se eu não ver decalaia, candarábia, eu vou desistir, oriandequeia, candaraia, porque o Deus Criador dos céus e da terra, Ele já revelou você aí. Deus já me revelou que você está aqui, mas você está por um fio de desistir. Alabaia, canto, rebi, andaraia. Você está por um fio de abrir mão de algo. Emiande, canto, rebi, andaramandaia, candaraia, oriande, candaraia, candaraio. Mas o que Deus te prometeu, Ele manda eu te dizer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É na perseverança que Ele vai te exaltar. Emiande, calabaia, candarábia, oriande, calabaia, candaraia. Porque tem uma mulher olhando para sua história e só esperando você dizer: eu desisto, eu abro mão de alabacandurebi, andaraia. Alamande candaraia. E Deus manda eu te dizer: ei terra, Deus manda eu dizer para essa pessoa que está por um fio de desistir de um algo: emiande candarabia, shuri andaraia. Alamande candaraia, shuri andaraia. Há um armário de mantimento aonde você pode suprir a sua fé, ou você pode suprir o desejo do coração desta pessoa que está querendo ver a sua desistência. Deus, Ele manda eu te dizer que Ele coloca diante de você essa decisão. Se você for suprir a sua fé, é para você parar de olhar para a dificuldade e apenas crer no Senhor, porque no tempo do Senhor você dará esse testemunho. Mas se você abrir mão desse algo que você está no teu coração por um tri de desistir, você vai alimentar o que deseja essa pessoa que tem alabacandarábia, já até comentado com outra pessoa em tom de aposta, dizendo: daqui a pouco desiste, daqui a pouco abre mão de calamande reia candaraia, alabacaio que mahande caia candaraia, dura mande candaraia. O Senhor manda eu te dizer que Ele não derramou sobre a tua vida espírito de covardia, uramando que de candaraia, porque você não conhece a unção que foi derramada sobre a tua vida, mas aquele que derramou a unção, Ele sabe que é unção de autoridade e perseverança, não de covardia e desistência. Se levanta, porque Deus vai te exaltar, e vai ser nesse ano ainda. Mas Deus, Ele manda dizer para você que com esse espírito de desistência você vai atrasar mais ainda. Ei, arabacando rebiandaraia, você vai acabar atrasando mais ainda este milagre. Deus, Ele não derramou espírito de covardia sobre você. Ele em momento nenhum falou para você que seria com facilidade, mas Ele passa com você por esta luta para te dar vitória. A pessoa da revelação, Deus me revela uma palavra para você. Ela mandou que mande candaraia. Essa pessoa que indagou com o Senhor, dizendo: Senhor, é minha última tentativa, se eu não ver um sinal eu vou abrir mão. Eu não sei do que você está com pensamento,
momentos de abrir mão. Mas assim como o Senhor fala, como o Senhor fala na sua palavra, em Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você começar a desacreditar, você vai se afastar do que Deus te prometeu, porque Deus, ele tem uma promessa e vai cumprir no tempo dele. Alabaia canto rebiandaraia e miante corrabaia candaramandaya candarábia, e por hora receba do Senhor revestimento e autoridade, ramande que ia candarábia, para que você dê o seu testemunho no tempo do Senhor. Está tão próximo esse tempo do testemunho, está tão próximo. Deus, Criador dos céus e da terra, lembro-me do teu servo Elias, o profeta de fogo, bem antes do mesmo ser conhecido como profeta de fogo. Elias lança um desafio aos profetas de Baal, e o profeta Elias diz assim: vamos adorar, cada um adore ao seu Deus, porém o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus em Israel. Elias tinha tanta certeza, Senhor, da glória a qual estamos orando nesta grande corrente de oração, oração por milagre. Elias tinha tanta certeza, Deus, Criador dos céus e da terra, que Tu és aquele que nos responde, e responde com o tema que nós apresentamos ao Senhor em oração, que o mesmo lançará um desafio aos profetas de Baal, profetas de si, e disse assim: vamos adorar, cada um adore ao seu Deus. Porém o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus em Israel. O Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus. Assim como Elias, ele tinha certeza que o Senhor é um Deus que responde a nossa oração, e por isso ele lançou um desafio de oração. Elias tinha certeza que Tu respondes, ó Deus da glória, a nossa oração, e responde com o tema que nós colocamos. E nós estamos aqui como Elias, estamos nesta grande corrente de oração. E assim como o profeta Elias, nós colocamos diante deste tema de oração, desta corrente de oração, um tema. E o tema é milagre. O tema que Elias colocou, apresentou diante dos profetas de Baal de si, era fogo. Ele disse: o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus em Israel. A história vai dizer que os profetas de Baal se cortam, se retalham e não obtêm resposta, porque Baal é um Deus morto, é um Deus teórico, é um Deus limitado. Nós estamos aqui adorando a Baal, aonde dentro dessa tese a Bíblia Sagrada tornaria-se apenas um conto de fada. Nós estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagres, adorando ao Deus de Elias, Deus Criador dos céus e da terra. Em nome do Senhor, responde com o milagre que essa mulher veio buscar no Senhor aqui. Em nome do Senhor, responde com o milagre que esse homem veio buscar no Senhor aqui. Vidas que unem a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração. Alcança esta vida com milagre que ele deseja receber no Senhor, com milagre que esta deseja receber no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Elias, depois que os profetas de Baal adoram a Baal, Elias, o profeta, não era conhecido ainda como profeta de fogo, não antes desse acontecido. Depois que os profetas de Baal se cortam, se retalham a buscar, a adorar Baal, chega o momento do profeta Elias adorar ao Deus Criador dos céus e da terra. A história vai dizer que Elias repara o altar, Elias conserta aquele altar, enquanto os profetas de Baal, Acabe e Jezabel, o povo de Israel, olhavam aquela cena. Elias reparando o seu altar, consertando para adorar o Senhor. E diante dos olhares de todos, Elias adora ao Deus a qual estamos adorando agora. E o Senhor, Deus da glória, Tu respondeste ao profeta Elias com fogo, pois fogo era o tema que o mesmo havia designado como desafio aos profetas de Baal. Ah, Senhor amado, eu não sei qual o tema que esta mulher está apresentando ao Senhor. Eu não sei qual o tema que esse homem apresenta ao Senhor nesta corrente de oração. Mas eu sei que o Senhor é Deus de resposta. Eu sei que o Senhor há de responder com o tema que esse adorador, esta adoradora apresente a Ti, Senhor da glória, nesta grande corrente de oração por milagre. Por isso eu penso ao Senhor, Deus de milagres,
Deus de maravilha, entra com milagre que essa mulher veio buscar no Senhor. Entra com milagre que esse homem veio buscar no Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Só o Senhor pode tocar na história dela com milagre que ela veio buscar. Só o Senhor pode tocar na história dele com milagre que ele veio buscar, receber do Senhor. Por isso eu entrego em suas mãos cada vida, a cada adoradora, alcança-os com alcance de milagre. A história vai dizer que Moisés, um mar tenta parar o mesmo. No livro de Êxodo, Moisés adora ao Senhor. E o Senhor abre um caminho no meio do mar, só para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. A Bíblia vai dizer que Josué, Caleb e o povo de Israel chegam numa terra prometida, chamada Jericó. Ali estava uma muralha impedindo que os mesmos tomassem posse da promessa que o Senhor havia feito. E o Senhor orienta-os que eles rodeassem aquela cidade, aquelas muralhas, adorando. Enquanto eles adoravam, o Senhor derribava aquelas muralhas. A Bíblia vai dizer que Josafá estava em uma peleja onde ele não podia vencer. E ele toma a atitude que todos tomam, que é orar também ao Senhor, adorar ao Senhor. E enquanto ele estava orando, o Senhor levanta o profeta Jaziel e diz: essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Então nós vamos ver de Gênesis e Apocalipse que os antigos, quando adoram ao Senhor, eles alcançam respostas, eles alcançam milagres no Senhor, através da oração. E eu creio, Senhor da glória, eu creio, Senhor amado, que vai haver resposta na vida desta mulher. Eu creio, Deus da glória, que vai haver resposta do Senhor na vida deste homem. Eu não sei em que área ele veio aqui buscar resposta no Senhor. Eu não sei em que área da sua vida ela veio aqui buscar resposta no Senhor. Mas eu sei que Tu és um Deus de resposta. Eu sei que Tu és um Deus de milagre. Por isso eu penso a Ti, Deus da glória. Entra com milagre, Pai. Entra com a resposta, assim como o Senhor respondeu ao profeta Elias diante dos profetas de Baal. Eles viram o Deus de resposta. Elias apresentou o tema em oração. E o Senhor respondeu ao profeta Elias com o tema que ele havia designado em adoração ao Senhor. Eu não sei qual o tema que esta mulher está apresentando agora a Ti, Deus amado. Eu não sei qual o tema que esse homem está apresentando a Ti, Senhor, nesta grande corrente de oração. Mas eu sei que Tu és um Deus de resposta. Eu sei, Senhor amado, que Tu és um Deus de milagre. Por isso eu peço ao Senhor, entra com a resposta que esta pessoa veio buscar no Senhor nesta campanha de oração. Em o nome do Senhor Jesus. Entra com a resposta, Senhor, assim como o Senhor respondeu ao profeta Elias diante dos profetas de Baal, diante de Acabe, Jezabel e todo o povo de Israel. Entra com a resposta na vida dela, na vida deste, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Deus, Criador dos céus e da terra, eu quero acrescentar a oração por milagre. Um pedido ao Senhor, pelo milagre, Deus da glória, na área sentimental desta pessoa. Talvez eu esteja orando aqui com pessoas que estão com seu relacionamento à beira de um término, em decadência. Lares onde deveriam ser o ninho do amor, talvez tenham se tornado uma arena de guerra, de afronta, de ofensa. Talvez esta mulher tenha indagado a dizer: este não é o homem que eu me apaixonei. Como mudou? Este não é o homem que eu amei e que amo, mas tem mudado muito. Talvez este homem esteja indagando as mesmas palavras a respeito da sua companheira. Relacionamentos com o adversário talvez está tocando para destruir. Se porventura, Pai, diante dessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradoras com seu relacionamento à beira do término ou terminando. Senhor, toca na vida sentimental desta mulher que precisa viver um milagre no seu relacionamento, Pai. Quantos relacionamentos o adversário já destruiu? E a Bíblia vai dizer que o adversário tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. Ele não tem outra ocupação, outro a fazer senão esses 3. Matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário já destruiu? Porque ele não é tolo, ele é inteligente, ele sabe que quando ele toca na vida sentimental deste ou desta, ele não destrói apenas o mesmo ou a mesma, mas toda a sua família. É toda uma família que é destruída quando o adversário toca. Alamaia, Candarábia. Se tem pessoas aqui com relacionamento, Pai, em que o adversário está tocando para destruir. Deus, se tem pessoas aqui com o adversário, talvez até já tenha destruído o relacionamento. Eu penso ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Alcança a vida sentimental desta mulher.
com alcance de milagre, desse homem com alcance de milagre, de avivamento, de restauração, de mais união, talvez de algo que não tenha dentro desta casa, talvez tenha ficado em escassez os diálogos desse relacionamento, o carinho foi trocado por ofensa, por crítica. Olha como está a vida sentimental desta mulher, Deus da glória. Olha como está a vida sentimental deste homem, Senhor, que une a fé dele ou dela com a nossa. Deus, porque eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor por milagres na área sentimental? Porque o adversário é inteligente, ele sabe que o ponto certo para tocar, para destruir toda uma família é na vida sentimental. O adversário não é tolo, ele é astuto. Efésios capítulo de número 6, verso de número 13, está escrito: porque nós temos que lutar é contra as astutas ciladas do adversário. Ou seja, ele é astuto, ele é inteligente. Ele é inteligente. E talvez ele tenha tocado na vida sentimental desta mulher. Talvez ele tenha tocado na vida sentimental deste homem. Relacionamentos que estão à beira de um término. Não existe mais diálogo, não existe mais respeito nesse relacionamento. Não existe mais carinho nesse relacionamento. É só ofensa, palavras de acusação. Não existe nem mais concordância nesse relacionamento. Pessoas que estão indagando a dizer: Deus, o que aconteceu da minha vida sentimental? Olha a que nível chegou, a que ponto chegou. Alabai, decando, rébia. Porque o adversário, ele vai minando aos poucos a vida sentimental. E quando a pessoa desperta, já está aquela pessoa amada saindo com a sua mala na mão para nunca mais voltar. Quantas e quantas das vezes, Senhor da glória, quando nós fazemos a oração individual, nos deparamos ali: pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, me abandonou. Pastor, preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Ainda que postamos na FOIU relatos de restauração, restituição sentimental. E nos alegramos ao nos lembrar 2022, 2023, 2024, neste ano. Ainda que nós postamos agradecimentos de relacionamento restituído, restaurado. Mas parece que tem ficado cada vez mais em escassez, cada vez menos restituição sentimental. Deus, foi o seu Filho amado Jesus que indagava a dizer que tudo é possível para aquele que crê. E se esse adorador, se essa adoradora está fazendo a campanha pela sua vida sentimental, Deus, Criador dos céus e da terra, é porque a mesma crer que tem nos altos céus um Deus todo-poderoso, capaz de restaurar a sua história. Halabai, decalachúria, candaraia. E porque nós estamos acrescentando a oração, uma oração por restituição sentimental. Porque minha Bíblia vai dizer no livro de Jó, capítulo 42, no seu verso 1, lá nós encontramos Jó, o teu servo, Deus da glória, o mesmo, não estava nem orando por ele. A Bíblia vai dizer que enquanto Jó orava pelos seus amigos, houve restituição das percas. O Senhor restituiu no momento da oração. Então eu creio no poder da oração, porque nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso eu creio no poder da oração, porque a quem é designada esta oração é quem tem todo o poder. O Senhor tem o poder de tocar na vida sentimental desta mulher com toque de restauração. O Senhor tem o poder de tocar na vida sentimental deste homem com toque de restauração. Assim como nós postamos na FOIU a restituição, no decorrer dos tempos, quantos relacionamentos restaurados, quantos relacionamentos restituídos, Pai. Quantas vidas o Senhor restaurou. A Bíblia não fala que o Senhor começa uma boa, uma grande, uma excelente obra e deixa pela metade, mas a sua palavra vai dizer: aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, ele é fiel para dar continuidade a essa grande obra. Halamai de Candarábia. Quando nós levamos, Senhor da glória, ao Monte das Oliveiras, os pedidos de oração, e entre os mesmos pedido de oração de restituição sentimental, quando nós apresentamos, não é pelos seus feitos, não é porque em 2022 foram 18 restituição sentimental, 2023 foram 22, não é porque nos anos passados tivemos números de restauração, porque nós não adoramos ao Senhor pelos seus feitos, mas por quem o Senhor é. Tanto é que esse ano tem muito menos restituição sentimental e ainda assim continuamos apertando a tecla do clamor por milagre, porque não é pelos seus feitos, mas é por quem o Senhor é. O Senhor é um Deus que tem o poder de alcançar as vidas com milagres, e se o milagre que esse adorador que aqui se encontra quer, almeja receber, é na sua vida sentimental, eu peço humilde e gentilmente ao Senhor: toca neste relacionamento,
seja namoro, noivado ou casamento, com toque, Pai, de restituição sentimental deste homem ou desta mulher. Senhor amado, talvez eu esteja aqui orando com pessoas que estão com a sua terra sentimental destruída, arrasada. Talvez eu oro com pessoas que nem acreditam mais no amor, não acreditam mais na possibilidade ou probabilidade de vivenciar um amor bem-sucedido na sua vida. Tamanha as frustrações e decepções amorosas que este ou esta vivenciou. Então a terra sentimental, e quando eu indago a dizer sobre terra sentimental, eu refiro-me ao coração, ao sentimento desta pessoa. Essa terra sentimental talvez esteja destruída, Senhor. Essa terra sentimental talvez esteja arrasada, onde este homem ou mulher não está mais com expectativa boa referente à sua vida sentimental. E eu me lembro da sua palavra, Senhor da glória, em 2 Crônicas 7, quando Salomão adorou o Senhor, capítulo 7, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor respondeu de imediato, de maneira que os sacerdotes não conseguiram ficar aos seus pés, e nem Salomão. Mas no verso 14, ainda de 2 Crônicas, capítulo de número 7, o Senhor fala com a sua igreja, 2 Crônicas 7, 14, dizendo assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, orar como nós estamos fazendo, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor fez a promessa de sarar a terra. Portanto, Deus da glória, eu sei que o Senhor está sondando a terra desta mulher agora. Eu sei que o Senhor está sondando a terra deste homem agora, pela pessoa do Espírito Santo. Porque Davi dizia: Senhor, tu me sonda. Senhor, tu me conhece. Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar. Às vezes as palavras nem me chegam à boca, mas tu já sabe até o que eu quero pedir antes que eu converta em palavra, porque o Senhor já sondou meu coração. Então eu creio que o Senhor está sondando o coração desta mulher. O Senhor está sondando o coração deste homem. Olha como é que se encontra a vida sentimental desta mulher, Senhor da glória. Olha como se encontra a vida sentimental deste homem. Deus toca com toque de milagre. Alamai de candurebe achouria. Ramante que o rabaia candaraia candaraia. Em nome do Senhor, toca com toque de restauração, com toque de restituição, Senhor da glória. Assim como o Senhor restituiu as percas na história de Jó, porque a Bíblia vai dizer que houve restituição, houve restauração, e não foi apenas uma área, foram várias áreas na vida de Jó que o adversário havia tocado, e o Senhor, Deus a qual estamos adorando, o Senhor restaurou as percas na história de Jó. Portanto, eu creio, Senhor da glória, que o Senhor vai restituir a vida sentimental desta mulher. Eu creio, Deus da glória, que o Senhor há de restituir a vida sentimental deste homem. Obrigado, irmã Tassiane. Eu creio que haverá por parte do Senhor a restituição. Alabai de candarábia, uriande que ando rebi andaraio, orablacanto rebi achuri andaraio. Deus, Criador dos céus e da terra, ainda dentro do contexto do clamor por milagre, ainda dentro do contexto da oração por milagre, eu venho pedir ao Senhor que, se porventura diante desta corrente de oração, há que tenha vidas com a sua saúde debilitada, homens, mulheres enfermos, enferma, Deus da glória, restaura a saúde desta mulher que não está bem de saúde, está aqui, mas não está bem de saúde. Restaura a saúde deste homem que não está bem de saúde, Pai. E me ande cando ebe achuri andarai. Orablai de calachuri acando rebe achuri andarai. Alamante que ando rebianda raia candaraia. Senhor, está aqui a nossa irmã Ana Cláudia, Senhor da glória, está com seus bebezinhos, Senhor amado, enfermo, tal como a mesma, Deus, e ela crê que o Senhor pode restaurar. Por isso eu entrego em tuas mãos a tua serva, eu entrego em tuas mãos o pequeno Davi, eu entrego em tuas mãos o pequeno Lucas, Senhor da glória. Alabacando rebianda raia candaraio. Oriente que anda rabiachuri andarai. O Senhor pode curar. O Senhor pode de que ando rebiandaraia. O Senhor pode jogar por terra toda a enfermidade que talvez está assolando a família dela, Pai, porque a glória do Senhor há de manifestar no lar dela e queimar toda a horta espiritual maligna para a glória do seu nome.
E quando eu indago-me a dizer, para a honra e para a glória do seu nome, o meu entender leva-me ao Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, no seu verso 1, quando ali narra a trajetória do Senhor Jesus a fazer a obra, juntamente com os discípulos, e os discípulos, ao avistar um homem enfermo, interrogando ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntam-lhe dizendo: mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura, mestre, este homem está enfermo porque os seus pais pecaram e ocasionou na enfermidade do filho? Ou porventura foi por seus próprios pecados? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu aos discípulos dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para este homem estar enfermo desta maneira, mas esta enfermidade ocasionou para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu, Senhor da glória. Segundo a tese, segundo o ensinamento do seu Filho amado Jesus, há enfermidades permissivas para que a glória do Senhor se manifeste, e quando a glória do Senhor se manifesta, é cura dentro da casa. Deus manifesta a sua glória em forma de cura sobre todo aquele ou aquela que porventura esteja diante dessa transmissão enfermo. Todo aquele ou aquela que está aqui, mas está com a sua saúde debilitada. Eu não sei onde estão as dores que incomodam esta mulher. Eu não sei, Senhor da glória, onde estão as dores que incomodam este homem. Mas eu peço ao Senhor, Deus de cura. E quando eu indago-me a dizer Deus de cura, o meu entender leva-me para o livro do profeta Isaías. Isaías foi um dos profetas maiores, conhecido como profeta messiânico, porque foi o profeta que narrou o Messias antes dele vir. Isaías veio primeiro e já profetizava que o Messias viria e tudo que iria acontecer. Mas entre as profecias do profeta Isaías, um dos profetas maiores, há uma profecia que me chamou muito a atenção. Isaías, ele teve uma revelação celestial, uma visão, onde ele talvez tenha visto literalmente. A Bíblia não narra com essas palavras que ele teve uma visão e ele viu literalmente o Messias na cruz do Calvário. Mas para que possamos ter um paradoxo melhor da história, nós vamos dar uma ênfase a esta profecia do profeta Isaías, narrando que o mesmo tivera uma visão do Messias antes de acontecer, antes de Jesus nascer. Isaías viu ele na cruz do Calvário. Por quê, pastor? Porque o profeta Isaías, ele, entre as suas profecias, há uma que ele fez e que me chamara muita atenção, quando mesmo dizia assim: ele levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas feridas nós fomos sarados. Segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário todas as dores. Segundo o profeta Isaías, um dos profetas maiores, as nossas enfermidades foram levadas naquela cruz do Calvário. Então, em nome do Senhor Jesus, enfermidade vai saindo agora do corpo desta mulher. Eu quero determinar aí o nome do Senhor Jesus. Enfermidade sai agora do corpo deste homem. Alamanto, Kibiante, Caio, Kibianda, Raio, Oramande, Kiandorebia, de cantos de Kiandarabia, Halabrai, de Caia, Xúria, Leplante, Caio, Kibiandorebia. Enfermidade vai saindo agora do corpo desta pessoa. Eu não sei aonde você está alojada. Eu não sei de que maneira você está incomodando esta pessoa. Mas em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores, eu quero determinar agora: a enfermidade saia
do corpo desta pessoa, aonde você estiver alojada, o Senhor Jesus, Ele já levou na cruz do Calvário todas as dores. Sai agora desta pessoa, todas as dores, sai agora, toda enfermidade vai saindo agora, aonde estiver doendo vai saindo agora, dores de cabeça vai saindo agora da mente desta pessoa, dores de cabeça vai saindo agora, vai saindo agora, vai saindo agora, vai saindo agora em nome do Senhor Jesus. Aquele que já te levou na cruz do Calvário, sai agora, dores de cabeça, sai da mente desta pessoa, dores saia dos braços dessas pessoas, saia do braço dessa pessoa, enfermidade, saia da coluna desta pessoa, saia do pescoço desta pessoa, saia da perna desta pessoa, enfermidade e dores vai saindo agora. Lamande cando rebi andaraia candaraia, urabai o ramante que ando rebi andaraia, saia do estômago desta pessoa. Onde estiver doendo, dores no dente, aonde estiver doendo, vai saindo agora. Você já foi vencida na cruz do Calvário, enfermidade. Então, em o nome do Senhor Jesus, eu quero determinar agora. Sai agora do corpo desta pessoa. Lamantou, rabaia, canto, rebi, andaraia, candarábia. Eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Deus de milagre. Deus, se porventura diante desta campanha de oração, a vida haja adoradora, enferma, vai tocando com toque de cura agora, vai jogando por terra toda a enfermidade agora, vai jogando por terra todas as dores agora, vai jogando por terra essa inflamação agora. Alabaia canda rabia candaraia, urabacanto rebiandaraia. Segundo o profeta Isaías, um dos profetas maiores, profeta messiânico, segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Portanto, eu quero determinar agora a cura. Sai agora do corpo dessa pessoa, enfermidade. Vai saindo agora dores, vai saindo agora dores. Vão saindo agora dor, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Em nome do Senhor Jesus, vai saindo agora dor. Vai saindo agora essa dor, vai saindo agora. Vai saindo agora do corpo dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Eu determino essa inflamação, desinflamar para a glória do Senhor. Ramante que anda raia candaraia. Humiante que ando rebiando rebia. Que me ai de canto rebianda ramante. Ai de canto rebiandaraia. Infecção sai agora. Espírito Santo do Deus da glória, começa a queimar essa infecção de dentro dessa pessoa agora. Alabante que oriande canto rebiandaraio, amande que anda rabacandaraia. Vai queimando essa infecção. Espírito Santo do Senhor vai limpando o sangue desta pessoa, vai limpando agora essa pessoa de dentro para fora, jogando por terra essa infecção, desinflamando agora. Toca nessa inflamação, Espírito Santo do Deus da glória, toca com toque de cura. Toda a enfermidade já foi levada na cruz do Calvário. Então, em nome do Senhor, eu profetizo, eu determino agora, enfermidade bate em retirada, vai desinflamando agora, vai limpando agora essa infecção de dentro desta pessoa. Alamante que anda rabacandaraia. Espírito Santo do Deus da glória, queima agora esse nódulo de dentro dessa pessoa, queima agora esse nódulo de dentro dessa pessoa, queima agora. É dura bande calaia candarábia. Queima agora esse nódulo, queima alabaxúria, edecalamandeia candaraia. Vai queimando esse cisto agora, vai queimando, alamando, queimando, candarabia, xúria andaraia. Em o nome do Senhor Jesus, queima agora, alamande, calaxúria andaraia, alablaia, canto, rabia andaraia. Em nome do Senhor, toca agora com toque de cura, Espírito Santo, queimando toda a enfermidade, jogando por terra todas as dores agora. Segundo o profeta Isaías, já foi levada na cruz do Calvário toda a enfermidade, todas as dores. Então, em nome do Senhor, eu decreto agora a falência dessa enfermidade. Emiande calabande canto rebiandaraia. Em o nome do Senhor, a restauração da saúde desta pessoa. Durabaia canto rebiandaraia, urabacando rebiandaraia. Enfermidade vai caindo agora por terra. Oriande canto rebia. Segura, Espírito Santo, estrutura essa pressão que está desregulada. Uramanto, rabaia, canto, rebiandaraia. Espírito Santo do Deus da glória, ebiante que ando, rebiandaraia. Estrutura essa pressão. Ebiande, calamandequeia. Toca na pressão dessa pessoa com toque de restauração de saúde.
Espírito Santo do Deus da glória, joga por terra toda a enfermidade. Alabraia, Xúria, Candarábia, joga por terra toda a dor, Espírito Santo do Senhor. Oriande, Calabraia, Xúria, Andaraia. Em o nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra toda a enfermidade, vai jogando por terra todas as dores. Em nome do Senhor, restaura a saúde desta mulher, restaura, Espírito Santo do Senhor, a saúde deste homem. Eu não estou pedindo a cura porque tivemos relatos de cura ao vivo. Eu estou pedindo a cura porque o Senhor tem poder para curar. E o seu Filho amado Jesus, ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Se essa mulher querendo a cura dela, eu também creio, Senhor, não falta mais nada. Toca nela agora com toque de cura. Se esse homem crê na cura dela, eu também creio, Senhor, não falta mais nada. Toca nele agora com toque de cura. Alabante, rei, a cantos do que de Candarábia, em o nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, todas as dores, em nome do Senhor vai caindo por terra, em o nome do Senhor vai caindo por terra, em o nome do Senhor Jesus. Alablande que andorebia shuri andaraia, toda enfermidade vai caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Todas as dores vão caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Porque nós estamos aqui, Deus da glória, fazendo esta grande corrente de oração por milagre. Porque o seu Filho amado Jesus, ele olha para os discípulos e ele fala aos mesmos o poder que tem a resposta em oração. Então Jesus olha para os discípulos e ele dizia assim: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em meu nome recebereis. Jesus, ele poderia limitar o milagre e dizer: olha, se pedires alguma coisa em oração ao meu Pai em meu nome, alguma coisa vos será cedida. Mas, Senhor, o seu Filho amado Jesus disse: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em meu nome recebereis. Jesus, ele disse tudo. Então eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor da glória, olha o milagre de cura que essa pessoa está querendo agora receber no Senhor. Olha a enfermidade que talvez está incomodando esta pessoa. Seja um câncer, limpa de dentro desta pessoa esse câncer. Seja uma diabetes, limpa de dentro desta pessoa, Deus da glória, essa diabetes. Talvez eu esteja orando com uma mãe que está aqui pedindo a cura para seu filho ou filha, ou pai que pede para seu filho ou filha. Talvez eu esteja orando com um filho que precisa que o Senhor toca, com toque de cura sobre a enfermidade que assola seu pai ou mãe, avô, avó, seu familiar. A sua palavra vai dizer, Deus da glória, em Salmo 91, que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Por isso eu peço ao Senhor, segundo o Salmo 91, que diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito, eu peço ao Senhor: envie um anjo da cura. Envie um anjo da cura. Eu quero unir a minha fé com a fé desta mulher. Eu quero unir a minha fé com a fé deste homem e pedir ao Senhor: toca com toque de cura sobre quem está enfermo, sobre quem está enferma, Senhor da glória. Toca com toque de cura sobre essas dores, essa enfermidade, Senhor da glória. Tivemos muitos relatos de cura em nossas lives. Nós sabemos que não foi live, nem tão pouco o pastor que está orando. Sempre foi e será o Senhor. A honra e a glória pertence a Ti, Senhor da glória. Por isso eu peço ao Senhor que, se porventura diante dessa transmissão tem pessoas enfermas, precisando ser curada, Deus da glória, toca sobre as dores que incomodam esta mulher, sobre as dores que incomodam este homem. Envie um anjo onde estiver essa pessoa enferma. Eu quero unir a minha fé com a fé deste que precisa que o Senhor cure um dos seus, ou esta, talvez uma esposa precisando da cura para com o seu esposo, Senhor da glória. E o Senhor é quem fala na sua palavra que o Senhor dará ordem aos anjos a nosso respeito. Envie um anjo da cura, Senhor. Cura esta mulher. Envie um anjo da cura, Senhor amado. Cura este homem. Halabai de Candarábia. Em nome do Senhor Jesus, toda enfermidade vai caindo por terra para a honra e para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que haja a restauração dessa saúde, que haja para a honra e para a glória do Senhor a restituição desta saúde, que esta enfermidade caia por terra diante da sacrossanta presença do Senhor, diante da glória,
do Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada um dos nossos irmãos. O Senhor venha abençoar cada uma de nossas irmãs. Obrigado, Maria Solange, por estar curtindo essa transmissão, por estar apoiando, né? Essa transmissão. Eu quero agradecer a irmã Antônia. Obrigado, irmã Antônia, por ajudar. Deus abençoe sua vida. Quero agradecer a irmã Tassiane, Edilânia, Valéria, Lucinalva Guerra, Delma Loreto, Ana Cláudia, Diego, Neide Sena, Mila Soares e Marlene. Que o Senhor abençoe a vocês e que retribua em forma de milagres. Quero agradecer a irmã Uigna Cristina. Quero agradecer a irmã Beatriz. Enfim, que Deus abençoe a vida de vocês rica e abundantemente. Amém? Já já estaremos fazendo a oração individual. Mas antes de estar fazendo a oração individual, eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, que ainda não curtiu essa transmissão, você que ainda não apoiou, quero pedir o seu apoio, meu irmão, quero pedir o seu apoio, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, amém? Pastor, como eu faço para me apoiar essa transmissão? Um simples tec-tec na telinha, você já ajuda bastante. Você que não nos segue nessa plataforma, você que não faz parte das nossas ovelhas virtuais, que o Senhor nos presenteou para a gente cuidar em oração, né? Venha fazer parte. Verifica se você está nos seguindo, né? Se você faz parte da família virtual que Deus nos presenteou para a gente cuidar em oração, né? Tem pessoas que a gente ora há muito tempo, leva pedido de oração no monte e a gente clica no perfil para ver e a gente acaba percebendo que não está nos seguindo. Tem pessoas que nos acompanham há muito tempo